Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você já conhece essa frase? E aí, tudo bem com você? Bom, hoje eu tô aqui para falar sobre um outro assunto, tá? Na verdade, esses vídeos foram todos feitos no mesmo dia, tá? Eu só troco de blusa, só para ficar bonitinho. Uhum. Ah, claro, a gente tem que revelar os bastidores da situação, para não achar que a gente está fazendo as coisas assim de uma maneira estranha. Mas enfim, como eu gosto de subverter a ordem de vez em quando, então vamos lá. A questão é a seguinte, eu vou falar hoje sobre um artigo que eu escrevi, está lá no meu blog também, eu tenho até falado sobre ele, sobre a entrada do nó do norte da Lua no signo de Touro. Né? Na verdade, é um eixo, né? Um eixo que liga Touro e Escorpião. Então nós vamos ter uma mudança de perspectiva a mais. Veja bem, no mapa de astrologia, tá? No mapa astrológico, a gente tem, como é que eu posso dizer, vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. A gente não tem só um evento. A gente pode destacar um evento, tá? E este evento, ele tem a sua importância dentro de um quadro geral, tá? Mas ele não é o único evento que vai determinar uma mudança, uma situação. E quando a gente destaca esse evento, tá? Não significa também que você vai ser só afetado por ele. E que de alguma maneira a tua vida vai ser condicionada por tudo aquilo que a gente fala ou escreve. A gente está dando uma noção para você entender quais são as possibilidades que você tem, independente de eu estar falando se o leão, Sol está em Leão, o Sol está em Aquário, ou o Sol está em Virgem. O mais importante, caso você não queira estudar, caso você não se interesse em estudar, é você saber, de uma maneira geral, o que aquilo significa, tá? Então, antes de mais nada, esta situação de mudança de, de posição desse eixo, porque é um eixo, a gente chama de nó do norte, nó do sul, o nó do norte é a cabeça, o nó do sul é a cauda do dragão, tá? É, o que é mais importante vamos mudar uma energia, porque essa energia dura mais ou menos 18 meses de influência, ela tem 18 meses de influência direta, tá? Mas a influência dela pode se arrastar por muito mais tempo. É mais ou menos assim, o fato de você mudar de casa, né, o dia que você mudou de casa é uma influência direta, tá? É um processo direto. Naquele dia você mudou de casa. Agora, a repercussão daquela mudança vai valer para muito tempo dentro da tua vida, tá? Durante muito tempo você vai ter relação com aquela mudança. Por quê? Porque ao mudar para aquela casa você vai conhecer novos vizinhos, ao mudar para aquela casa suas referências vão mudar, você vai construir uma nova situação. A mesma coisa a gente pode falar de um evento como esse, uma mudança de eixo. E que eixo é esse? É um eixo muito importante. Então, estamos saindo do eixo Gêmeos-Sagitário, que começou em 2020, tá? O famoso ano de 2020, tá? E agora ele está fechando. Era um eixo muito ligado à informação, leis, comunicação, estudos, aprofundamento, pesquisa, coisas desse tipo. Agora nós vamos falar de um eixo que trabalha sobre paciência, trabalho, dinheiro, tá? Transformações, aprofundamento em questões emocionais, tá? Então nós vamos ter um momento em que a gente precisa digerir. Touro é muito de digestão, assim como Câncer, mas Touro é muito mais, porque ele é muito paciente. Ele é lento na sua maneira. É um signo de terra muito forte, tá? Ele precisa, com as quatro patas dele, sentir que o chão dele está seguro. Então ele fala sobre solidez, sobre segurança, em todos os aspectos, bons e maus, tá? Nunca existe uma situação onde a gente está falando sobre só o aspecto ruim ou só o aspecto bom. Não, existem os bons e os maus aspectos dessa história, tá? Então, para a humanidade, para a pessoa de uma maneira geral, tá? Existe uma influência desse processo dentro da tua vida, tá? Você vai passar por um momento em que você vai ter que trabalhar muito mais a sua capacidade de ser
paciente, de ser mais observador, de saber exatamente ser mais metódico, né? Antes de sair que nem um louco tomando as decisões porque estão dizendo isso, estão fazendo aquilo, tudo mais. Isso é muito mais para Gêmeos. Gêmeos é versátil, né? É do ciclo anterior, Gêmeos Sagitário. É um signo, é um período mais versátil, mais adaptável. Agora nós estamos falando de um período fixo, de consolidação, de confirmação. Um processo que precisa ser confirmado, consolidado, estruturado. A base precisa ser perfeita nesse momento. Seja lá o que for que se queira construir, este é um bom período. Esse é um período para lidar com questões de finança, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Então, para o mundo, nós podemos ter algumas crises financeiras, sim, se nós não soubermos administrar bem as questões financeiras do mundo. Se o mundo não foi gentil, digamos assim, com a parte monetária, nós podemos ter abalos financeiros seríssimos, problemas financeiros seríssimos no mundo. Falta de dinheiro, fome, pobreza, a ganância vai ficar maior, as pessoas vão ter dificuldade de trocar o dinheiro vai precisar ser mudado. A gente já está vendo isso há um bom tempo, não é de hoje, não é por causa de touro ali, mas na entrada desse nodo, né, a entrada dele vai significar para a humanidade que a maneira como ela estava lidando com o dinheiro vai ser avaliada aqui, vai ser colocada em xeque aqui. Porque esse é o momento para a gente avaliar se nós estamos seguros, se tudo aquilo que nós queríamos construir poderá ser construído agora. Se tudo aquilo que a gente quer dar uma fundação, se essa fundação ela é segura, sólida, estruturada. Portanto, o ano de 2022, a partir de 18 de janeiro, até chegar em 2023, que eu não guardei a data exata, me desculpe, tá? Mas está lá no artigo, tem data, hora, tudo direitinho. Ah, e tem mais um detalhe. Eu trabalho com o que o pessoal chama de um nodo verdadeiro, tá? Mas há pessoas que trabalham com o nodo médio. Então, para algumas, esse eixo já começou agora em dezembro. O que também não vai modificar em nada, são visões das pessoas e todo mundo vai ter praticamente a mesma percepção, é um sentimento de cada um. Eu gosto de trabalhar assim, o fulano gosta de trabalhar daquele lado. Isso não faz de ninguém melhor ou pior. É que cada um tem a sua percepção e ainda bem. Eu acho muito bom que as pessoas tenham essa diversidade de visão, mesmo que às vezes possa incomodar a uns e a outros, não importa. A diversidade de visões, a diversidade de vida é muito bom. E no ano com Touro e Escorpião, isso vai ser muito importante, porque do outro lado nós temos Escorpião. E Escorpião trabalha justamente essas feridas, essas situações que foram mal cicatrizadas. Então todos aqueles problemas emocionais que estavam mal administrados podem ser trabalhados nesse ano. A visão das pessoas sobre o que significa a morte, a transformação, a transmutação das coisas, o aprofundamento nas questões emocionais, saber observar mais, porque o pessoal de Escorpião é um bom observador, é um pessoal que analisa muito as situações, tá? Eles são ótimos nisso. Então a gente, nesse eixo, nós temos a possibilidade de ter a paciência e a observação juntos, tá? A possibilidade de se aprofundar mais nas discussões, tá? Mas esse é um processo que a gente gostaria que acontecesse, mas a gente tem que levar em conta o ser humano. Esse artigo que eu escrevi, que se chama Farinha Pouca, é mesmo? Farinha Pouca, meu pirão primeiro, tá? É um artigo que fala justamente, esse título já é bem significativo, porque se não tomarmos cuidado com a maneira como estamos lidando com o mundo, com a maneira como aqueles que se dizem os responsáveis pelo mundo por aí, se eles continuarem a fazer as coisas do jeito que estão, nós vamos ter um período de escassez. Sim, existe essa possibilidade.
Tudo é uma maneira de você administrar. Se você é um bom administrador, você vai saber evitar essa escassez. Você vai saber evitar a fome. Você vai saber evitar as situações. Ah, mas a natureza não tem nada a ver com isso. A natureza segue o plano dela. Nós temos que aprender a lidar com a natureza da melhor maneira possível, tá? Nós temos inteligência para isso. Se soubermos usar a inteligência, a percepção, se nós soubermos usar inclusive a nossa espiritualidade, porque touro, eu sempre digo que é um signo que trabalha muito bem a espiritualidade, porque ele tem a paciência e o poder da meditação. Assim como escorpião pode ir de uma maneira muito profunda, olhando para si mesmo. E isso é muito importante para as pessoas. Aprendam a se olhar. Aprendam a serem mais introspectivos. Em vez de ficar catando fora as informações, vá lá dentro. Ouça aquilo que você pode chamar de Deus, eu interior, criança interior, seres interiores, não importa. Os nomes você dá como você bem quiser, tá? O mais importante é aprenda a olhar para dentro de si, a descobrir as suas respostas lá dentro. Seja numa oração, seja numa meditação, seja conforme for, trabalhe-se mais. Procure menos o lado de fora, tá? Isso não significa alienar-se. As pessoas às vezes confundem, as pessoas de espiritualidade são alienadas. Não. Há pessoas alienadas na área espiritual, tá bom? Tá? Mas a questão o mais importante é que você aprenda a se trabalhar. Porque quando você aprende a se trabalhar, você pode contribuir para o coletivo. Nós estamos num período em que o coletivo está mais em evidência. Mas não adianta nada você ir para o coletivo se você não sabe qual é o seu papel dentro desse coletivo. Ir para lá só porque é o coletivo, oba, tá tendo festa lá, oba, não sei nem para que era a festa, tô indo, tá? Tem um monte de gente junto, não sei o que é, oba, vou assinar isso aqui, eu não sei nem para que eu tô assinando isso aqui. Isso é falta de consciência, isso não é participar do coletivo de maneira positiva. E eu cito aqui um carinha muito simpático, né? Nem todo mundo gosta por questões políticas, mas eu não estou nem aí para questões políticas. Eu estou aqui para citar situações. Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Realmente, porque a unanimidade é aquele processo onde você não pensa, você acha que tem que ser assim e está acabado. Não é bem assim, tá? É preciso que você reflita, pense, medite sobre as situações e veja para que lado elas devem realmente ir. Faz bem para você? Tudo bem. Você vai contribuir? Tudo bem. Você tem consciência do seu papel? Você está sabendo o que você precisa fazer? Tudo bem. Então, esse artigo eu escrevi como se fosse uma espécie de minissérie. Eu dividi em 4 episódios, tá? Cada episódio atinge uma situação específica, tá? Então eu falo num episódio para você, o que você pode fazer, tá? Qual é o tipo de energia que está disponível para você. Num outro episódio eu vou falar sobre o nodo mesmo, sobre a questão do touro, o escorpião ali. Num outro eu vou falar sobre influências que tem a ver com as regências desse ciclo aí, Plutão, Vênus. E também, por último, eu vou falar de uma maneira geral, inclusive do Brasil, tá? É muito importante que a gente veja uma questão. Eu estou escrevendo um artigo, ele não é a última palavra. A minha intenção sempre é fazer as pessoas questionarem e fazer com que as pessoas se interessem pelo assunto e procurem pesquisar mais sobre o assunto. Então, assim, quando eu falo sobre você particularmente, o seu mapa, tudo mais, vá lá e busque, faça um mapa, tá? Seja comigo, seja com um astrólogo, não importa, tá? Se você quer olhar sobre a influência no Brasil, no mundo, estude mais, se informe mais sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, para você saber como lidar com esta situação. De imediato, eu só posso dizer assim, o mundo, nesse ano de 2022, baseado exclusivamente nesse ponto,
tá? Eu não vou falar sobre outros pontos, tem muitas coisas ainda acontecendo em 2022. Tem que tomar cuidado para que a escassez, o medo não tomem conta, para que as pessoas realmente aprendam a construir um mundo melhor. Isso é muito importante. É uma oportunidade que existe, não é a única. Acabou aqui, pronto, essa é a última oportunidade do mundo. Não, mas é uma oportunidade, aproveitem para construir um mundo melhor. Aproveitem a paciência taurina para construir um mundo melhor. Aproveitem a capacidade de observação e análise de Escorpião para construir um mundo melhor. Isso é o mais importante, ok? Mas vá lá, dá uma olhadinha no artigo, discorde ou concorde, mas seja educado pelo menos, né? Deixa lá um comentário também, pesquise, questione, troque, compartilhe com amigos, discuta, é para isso que serve. Não é só para você ler e acabou. É que nem o pessoal vai votar e eu já esqueci até quem que eu votei. E aí você não tem direito nenhum de depois questionar porque a pessoa agiu dessa ou daquela maneira. Nem sei quem é, mas você votou, né? Isso é assim no mundo inteiro, tá bom? Isso não é exclusividade de um país chamado Brasil. Isso acontece no mundo inteiro. Então, esse é o momento para vocês realmente terem um clique sobre vocês. Lembre-se sempre, a pessoa mais importante do mundo é você. Quanto mais você se conscientizar disso, quanto mais você aprender a lidar com isso, você vai entender qual é o papel de todos aqueles personagens que fazem parte do mundo espiritual. Buda, Krishna, Cristo. Quando você começar a olhar para si e a dar mais importância para você como personagem principal, você vai entender de fato qual é o papel deles e o que eles estavam realmente falando. Aí você vai abrir a sua mente para uma nova perspectiva, vai construir um mundo interior melhor e vai ajudar a construir um mundo exterior melhor. Depende só de você agora. Ok? Esse é o meu recado. Até a próxima. Inté. E muito obrigado pela sua audiência. Por mínima que seja, muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar os vídeos. Muito obrigado. E eu vou continuar fazendo meus vídeos aí, tá bom? Até a próxima. Tchau.